Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma péssima notícia aí para nós, torcedores vascaínos. Corinthians está de olho na contratação aí do atacante Germancano. Vamos falar muito dessa notícia. Também vamos falar aí do presidente aí do Atlético Goianiense falando que o Marcelo Cabo não recebeu nenhuma proposta ainda e ainda deu uma cutucada no Vasco, hein? Hoje em dia todo mundo quer zoar o Vasco, é difícil, meu amigo. Também vamos falar aí do Alexandre Campelo, que deu as caras e pediu desculpas aí pelo rebaixamento do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer. Como de costume, só em clicar embaixo aí no inscreva-se. Ajudem a gente a chegar a 140 mil inscritos. Também ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, na minha opinião, o grande culpado pelo rebaixamento do Vasco, Alexandre Campelo, pediu aí desculpas à torcida vascaína pelo quarto rebaixamento do Vasco, né? Ele montou muito mal esse time do Vasco, o Vasco não conseguiu corresponder dentro de campo e a gente viu essa várzea aí nesse Campeonato Brasileiro que foi o time do Vasco, né? O Vasco pagou muito caro aí pela incompetência do Alexandre Campelo à frente desses 3 anos aí que ele ficou à frente do Vasco, não conseguiu trazer absolutamente nada de diferente para o Vasco, não contratou bons jogadores, não fez boas contratações, pelo contrário, né? Péssimos jogadores de qualidade bastante duvidosas para vestir a camisa do Vasco e culminou aí nesse rebaixamento, no quarto rebaixamento. E o Alexandre Campelo não é mais o presidente do Vasco, não tem como ele vir aqui dar uma entrevista coletiva como fez o Jorge Salgado ontem, se bem que eu gostaria muito que o Alexandre Campelo fizesse isso, porque ele, André Mazzuco, o Zé do Táxi, inclusive, participou de todos os rebaixamentos do Vasco e ainda tem gente que leva esse cara para trabalhar dentro do Vasco, como foi o Alexandre Campelo. Por isso que eu culpo o Alexandre Campelo mais ainda por essa incompetência, trazendo pessoas incapazes, pessoas incompetentes para trabalhar dentro do Vasco, que culminou aí nesse rebaixamento. Péssimas contratações, o André Mazzuco também contratou muito mal vários jogadores, apesar dele ter achado o Germancano e só, ponto, né? O Benítez veio por empréstimo, não veio por definitivo, mas o Germancano foi a única contratação acertada, na minha opinião, que fez o André Mazzuco à frente do Vasco. E quem inventou esse técnico português aí, que praticamente rebaixou o Vasco, foi o seu José Luiz Moreira, o Zé do Táxi, ele que bancou a permanência desse técnico aí por muito tempo aí à frente do Vasco. O Vasco vinha tomando várias goleadas e ele não queria que o técnico fosse demitido somente porque o cara era português, né, velho? Tá de sacanagem com a minha cara, né? E foi isso que aconteceu no Vasco. O técnico não conseguiu fazer o Vasco jogar, não deu certo aí a passagem do Ricardo Sapinto à frente do Vasco e o Luxemburgo já pegou o Vasco praticamente destruído, todo arrebentado. Tinha chance sim de permanência, mas o Vasco perdeu muitos pontos mesmo na época do Ricardo Sapinto e não foi capaz de ter a permanência aí garantida na Série A. Talvez tivesse continuado com o Ramon Menezes. Foi demitido aí pelo Alexandre Campelo porque ele tinha medo do Vasco ser rebaixado e mandou embora o Ramon Menezes, né, cara? É um absurdo, né, cara? É uma brincadeira o que ele fez com o Vasco. Ele brincou, né, de ser gestor à frente do Vasco, né? Não deu certo, né? E ele não vai pagar absolutamente nada. O Vasco vai para a segunda divisão e só quem sofre, meu amigo, é o torcedor vascaíno. O torcedor é esculachado, o torcedor é humilhado aí por vários outros torcedores de outros times e tem que pagar o pato por mais um rebaixamento do Vasco. Esse é o retrato do Vasco nos últimos anos, é isso que o Vasco vem sendo nos últimos anos, esse amadorismo sem fim, e parece que tudo encaminha para continuar com esse amadorismo aí maldito à frente do Vasco, sempre reinando dentro do Vasco, né? Porque tá podre lá dentro do Vasco, está podre a parte interna do nosso clube, arrebentado, totalmente destruído, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o Vasco, querendo o Vasco para elas e destruindo todo aí um sonho de um torcedor, destruindo o sonho de várias crianças que torcem pelo Vasco, querendo ver o Vasco ser campeão um dia e que tá muito longe disso acontecer. O Vasco ainda está em busca ainda de um treinador, né? E sondou o técnico Marcelo Cabo. O presidente do Atlético Goianiense veio a público, disse que não tem nada aí do Vasco querer contratar o técnico Marcelo Cabo, não oficializou nenhum tipo de proposta e ele desconhece totalmente o interesse do Vasco. E ainda cutucou o Vasco, disse que se fosse o técnico não iria aceitar aí uma proposta do Vasco. Olha só que ponto chegamos, né? Presidente do Atlético Goianiense aconselhando o seu treinador a não vir treinar o Vasco.
Pessoal, essa é a grande realidade, é isso que está acontecendo com o nosso clube já há muito tempo, né? Infelizmente, muitas situações acontecendo aí, constrangedoras dentro do Vasco, e o cara às vezes prefere ficar realmente num time pequeno do que vir treinar o Vasco. Os jogadores já fazem isso, porque um técnico não irá fazer isso, né? É bem complicado essa nossa situação. Minha opinião, eu acho que depois dessas declarações, eu acho que se eu fosse o Vasco, iria lógico atrás de um outro nome de técnico, porque o Marcelo Cabo já não tem assim a preferência do torcedor vascaíno, pelo contrário, já está sendo bastante criticada essa possível contratação, e com certeza o Vasco vai ter que abrir o olho e buscar um outro treinador aí no mercado, né? Se fala bastante no Thiago Nunes, entre outros nomes, se falou até mesmo o técnico da Chapecoense, que não existe nenhum tipo de possibilidade dele vir treinar o Vasco, e sem falar que ainda tem vários outros nomes bastante especulados, né? A gente já falou aqui muitas vezes, Ricardo, o próprio auxiliar do Vasco aí, Maurício Coupertino, pode ser efetivado, mas ainda não há nada de concreto, e vamos aguardar aí ver quem que será o novo técnico do Vasco. Fato é de que esse tipo de infelicidade vem acontecendo bastante, qualquer um quer zoar o Vasco, qualquer um quer tirar uma casquinha e humilhar o Vasco, né? Isso que está acontecendo, e eu não tiro a razão dessas pessoas, porque o Vasco tá virando time pequeno, o Vasco tá arrebentado, a gestão é de time pequeno, o aproveitamento do Vasco nos últimos campeonatos brasileiros é de time pequeno, tudo isso culminou no 4º rebaixamento do Vasco na sua história. Bem difícil e infelizmente, meu amigo, tá complicado demais de se reverter esse quadro do Vasco aí, somente Deus é capaz de fazer o Vasco voltar a ser grande. Bom, e para fechar, vamos falar aí de um jogador que pode deixar o Vasco, né? O Germancano. O Germancano vem sendo sondado aí, o Corinthians tem um interesse na contratação do argentino. O salário do atleta é o grande empecilho para a permanência dele no Vasco. O jogador recebe mais de 200 mil reais e esses salários está fora aí do novo planejamento financeiro do Vasco para a temporada, né? A realidade financeira do Vasco é totalmente outra. Eu acho que o planejamento do Vasco para pagar aí para jogadores que talvez forem contratados, talvez um jogador um pouquinho melhor, né, do que esse que a gente já tem dentro do elenco, deverá ser de no teto aí, de no máximo, estourando 100 mil a 150 mil reais, que eu acho não vai ser, eu acho que não vai passar disso aí, o maior teto salarial dentro do Vasco, e o Germancano não se enquadra nesse teto salarial do Vasco, que provavelmente deverá sim deixar o Vasco. Apesar do Alexandre Pássaro dizer que ele e o Benítez têm contrato com o Vasco e irão permanecer, eu acredito que o discurso interno deve ser totalmente outro, porque a cota da televisão do Vasco de 80 milhões caiu para 8 milhões, cara. Bem difícil a situação do Vasco. O Vasco tem que enxugar muito a sua folha salarial. Eu vim falando disso aqui alguns dias atrás, que o Cano poderia sim deixar o Vasco, e pode ser que o Corinthians seja aí o provável destino do atleta. Vale lembrar que o Internacional chegou a sondar o jogador também no ano passado, só que na época o jogador estava em alta, né? Na época do Ramonismo, o Internacional chegou a demonstrar um interesse após a lesão do atacante peruano Guerreiro. Mas o Cano permaneceu no Vasco, e agora com o rebaixamento pode ter vida facilitada aí, uma saída dele indo para o Corinthians. Deixa aí nos comentários se você acredita na saída do argentino Germancano para o Corinthians. Surge aí como um grande time aqui do Brasil interessado na contratação do jogador, a máquina de fazer gols, que infelizmente pode dar adeus aí a qualquer momento ao Vasco. Essa é a realidade, pessoal. O melhor jogador que nós temos, se ele for embora, não sei se o Vasco vai ter vida fácil na Série B. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada e compartilhe também nas suas redes sociais com os seus amigos. Vamos aí em busca de 140 mil inscritos. Muito obrigado, forte abraço, ótimo final de semana e saudações vascaínas a todos.